Esta mesa redonda sobre la comunicación del cambio climático en Latinoamérica nos acompañan Carolina Gil Posse, directora asociada de programas y comunicaciones para América Latina de Healthcare with Harm, de Salud sin Daño, ¿verdad? Ahora me corregirá, seguro. Ilsa Touriño Girardi, pesquisadora en la área de jornalismo ambiental en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, en Brasil, y también Eloísa Belin Luz, pesquisadora en la área de comunicación climática y profesora en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Nuestra dinámica que habíamos planteado inicialmente, yo les he lanzado 3 preguntas. Esto sabéis que el trabajo de aquí no solamente es hablar y presentarlas, sino previamente mandarles las preguntas que tienen que responder, sino cuál es el trabajo del que está aquí. Y ya lo hicimos, así que os voy a leer las preguntas para que ellas libremente expongan como buenamente quieran su planteamiento. Las preguntas van dirigidas a cada una de su especialidad, ¿vale? La voy a leer primero en portugués, en deferencia a Eloísa y a Ilsa, y luego las leo en castellano, ¿vale? Las preguntas es si tu has dado comunicación sobre alteraciones climáticas en América Latina. Como expertas, destaques una comunicación eficaz sobre alteraciones climáticas o mudanzas climáticas. Y la relación de comunicación sobre las mudanzas climáticas en los medios de comunicación, que esa parte la contará Eloísa. Sobre povos indígenas la contará Ilsa. Y sobre la salud, Zaude, Caro. Todo esto con el marco de América Latina, ¿vale? Las preguntas son las situaciones de la comunicación del cambio climático en Latinoamérica. Como expertas, ¿qué elementos destacaríamos de la comunicación eficaz del cambio climático? Y la relación de la comunicación del cambio climático en los medios lo responderá Eloísa, en los pueblos indígenas Ilsa, y en la salud lo responderá Caro Gil Posse. Carolina, además de esta pequeña definición que había hecho antes, el pequeño currículum, la verdad es que ahora mismo lidera la estrategia de comunicación en salud sin daño en la región, en Argentina. Coordina programas, iniciativas y alianzas en el desarrollo de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables de América Latina. Es responsable de actividades de capacitación de programas de salud. Es profesional del periodismo y la comunicación, con más de 18 años en experiencias en medios y 10 organizaciones en la sociedad civil. Es magíster en periodismo de la Universidad de San Andrés. Como podéis ver, es un currículum extenso y además siempre dispuesta a colaborar con diferentes acciones desde la educación y la comunicación ambiental, ¿no? Yo he participado con nosotros en EA26, también estuvo acompañándonos un ratito. La doctora Ilsa Girardi es doctora en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de São Paulo, es máster en Comunicación en la Universidad Metodista de São Paulo, es licenciada en Comunicación Social y actualmente es profesora titular del Departamento de Comunicación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Es profesora titular del Departamento de Comunicación, participa como docente investigadora en el programa de posgrado de Comunicación. Como podéis ver, también un amplio currículum, y además trabaja en el ámbito de la comunicación, su relación con la ciudadanía, la educación medioambiental y el periodismo ambiental. Y Eloísa, por último, es doctora, desde el programa interdisciplinario de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Federal de Paraná, que realizó prácticas de doctorado con la Universidad do Minho, con Anabela Carvalho, y tiene experiencia en el campo de la comunicación, con énfasis en el periodismo especializado, en periodismo científico y ambiental, trabajando principalmente en los siguientes temas: periodismo ambiental, periodismo científico, en discursos, sentidos, y actualmente desarrolla investigaciones en las áreas de periodismo, cambio climático, gobernanza y percepción del riesgo. Voy a hablar un poco de mi libro, muy brevemente. El último libro sobre comunicación y cambio climático que presentamos en noviembre, que Paco estuvo también con nosotros, y algunos de vosotros, está por aquí Gerardo, Ilsa y Eloísa tienen capítulos, podéis ver sus investigaciones a partir de ahí.
y con Rogelio tenemos también varias comunicaciones en las que han participado tanto Ilsa como Eloisa. Bueno, pues ya si queréis, empezamos. ¿Quién queréis empezar? ¿Eloisa o Caro? ¿Quién empieza? Ilsa, que ya tiene compartida la pantalla casi. Venga, Ilsa, Sim. vamos. Pois, Heloísa, é melhor que seja eu, não é? Porque depois tu falas mais especificamente. Sim? Sí. Como Bueno. preferir. Tá, está bem. Vou poner a apresentação. Sí, sí, vale. Aqui. Está bem assim? Bueno, buenas tardes a todos. ¿La puedes poner grande, Ilsa? Que se vea toda la pantalla. Ahí un poco sí. más. Mira, en la parte de debajo. Ahí. Vale. Bueno, vale. Está bem assim? Vale. Vamos ver. Sim. Buenas tardes a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, participando deste evento com Dani e Rogelio e também com Carolina. Bueno, vou falar sobre a situação dos pueblos indígenas em Brasil e para falar depois sobre como os indígenas fazem a comunicação de cambio climático e como o cambio climático está afetando suas vidas. Vou falar em espanhol e português, perdóname. Bueno, entonces es mejor iniciar dando así una visión general de la situación de los pueblos indígenas en Brasil. De acuerdo con el último pesquisa hecha por una institución de pesquisa en Brasil, en 2010, existen en Brasil 896.000 e 900 indígenas. Não escrevi bem, mas compreenderam, não? Que quer dizer, são uma população indígena muito pequena, se nós vamos comparar com o que existia lá por los anos de 1500. São 305 etnias e 274 línguas indígenas. São muitas línguas. Aqui mapa da ubicação dos pueblos indígenas em Brasil. Podemos ver que existem pueblos indígenas em todo o território nacional, pero há uma concentração na região amazônica. Bueno, la Amazonía es la cuna del bosque tropical más grande del mundo y sus tierras indígenas y unidades de conservación son las áreas con mayor reserva de carbono. Si bien las emisiones dentro de las tierras indígenas se mantienen muy por bajo de los niveles externos, la deforestación desenfreada de los bosques está aumentando en los 9 países amazónicos. En Brasil, la situación se ha agravado mucho debido a la política gubernamental que es direcionada a la explotación económica de la floresta amazónica. Y los resultados son el enfraquecimiento de los mecanismos de protección ambiental y los derechos indígenas. Aquí podemos ver los otros países que hacen parte del bioma amazónico. Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Equador, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. Tem sido crescentes as percepções de las comunidades indígenas da Amazônia em relação aos impactos ambientais vivenciados. Há, então, sequias
incêndios descontrolados, temperaturas extremas, alterações em las estações del año, los ciclos de lluvias, ríos, muitos alagamentos, né? Todo isso tem alterado os calendários tradicionais da população indígena, como como se hacen as plantações, a pesca e a caça. Todo isso impacta não só as formas de subsistência, como a crescente. Vou ler aqui o que é escrito em espanhol. Isso impacta não só em los meios de vida, com a crescente perda de alimentos, sino também em suas práticas e tradições culturais, que são parte de seu bem viver. Bem viver é modo de vida de los pueblos originales. Para enfrentar todos esses problemas, né, os indígenas estão organizados para lutar por seus direitos, que são direitos garantizados por la Constituição brasileira, pero não têm sido muito respeitados, especialmente por las políticas, por los políticos, pelo governo, pelo presidente da República, Bolsonaro. Bueno, então, para fazer frente a todos os problemas, existem no Brasil muitas organizações indígenas, organizações também da sociedade civil, de ONGs, como, por exemplo, a Articulação dos Pueblos Indígenas do Brasil, que é uma organização muito importante, a Articulação dos Pueblos Indígenas e Organizações Indígenas do Nordeste, Norte, Minas Gerais e Espírito Santo, que são 2 estados. Há também, mais ou menos, 85 organizações de mulheres indígenas e 7 organizações indígenas que possuem departamento de mulheres, que estão representados em 21 estados do país. Há também o Conselho Indigenista Missionário, que é órgão vinculado à Conferência Nacional de los Obispos do Brasil, uma organização católica, que é muito presente na luta em defesa dos pueblos indígenas há muito tempo. Há também o Instituto Socioambiental, que é uma ONG que faz investigações e muitos trabalhos voltados para a causa indígena. Há outra ONG, a Operação Amazônia Nativa, e também há os trabalhos desenvolvidos por as universidades e instituições públicas de pesquisa. Então, existem muitas organizações que estão trabalhando em defesa dos pueblos indígenas no Brasil. E também, por sua parte, os pueblos indígenas buscam formação universitária para poder comunicar-se melhor com os outros, né, com os brancos. Hacen maestria, doutorado. Temos indígenas comunicadores e periodistas, e também mídias que são criadas pelos próprios pueblos indígenas. Por exemplo, há uma importante que é Mídia Índia, que é participado das conferências de clima. Também temos blogs, documentários produzidos pelos indígenas. Há muitos filmes, um deles é A Última Floresta, que o roteiro foi escrito pelo xamã Davi Copenau Yanomami, que é uma liderança indígena importante no Brasil, e junto com o diretor Bolognese. Também existe uma rede de cooperação amazônica. Não vou falar sobre tudo para não tomar muito tempo, mas assim me gostaria de
decir algunas cosas sobre esta red que tiene muchos hechos de actuación, como por ejemplo la capacitación de lideranzas indígenas para una participación calificada en los debates sobre cambio climático em nível local, nacional e internacional. Apoiar a participação de representantes indígenas em las negociações sobre clima, difundir informações e elaborar materiais, desarrollar materiais para compartimento de las perspectivas de los pueblos indígenas. Então, assim, são muitas ações que são desenvolvidas por esta rede indígena. Participam, por exemplo, em muitos eventos como o Fórum Internacional de los Pueblos Indígenas para Câmbio do Clima, por exemplo, em Bonn, Alemanha em 2019. Outra participação uma participação em Brasília, na Câmara dos Deputados, em 2017, para uma capacitação de líderes indígenas em câmbio climático. Os líderes são capacitados para participar das discussões, para desenvolver trabalhos em suas comunidades e também para participar de divulgar na prensa os problemas que todos estão passando. É importante dizer também que não há justiça climática sem justiça social com os pueblos indígenas no Brasil. Há grande distanciamento, desculpa aqui, grande distanciamento da sociedade brasileira em relação aos pueblos indígenas que vivem em harmonia com a natureza. Existem saberes e comportamento de vivência em coletividade que os indígenas vivem de maneira coletiva, todo é decidido de maneira coletiva, e os brancos não conseguem compreender isso. Fazem questão de ignorar essa situação. Existe uma desconexão entre os direitos constitucionais dos indígenas e demais pueblos tradicionais em seus territórios com as políticas implementadas em relação a esses pueblos pelo governo federal nos últimos tempos. Isso é evidente em todo o território nacional, onde há conflitos de garimpeiros, los mineros, las personas que hacen mineración en tierras indígenas, los madereros, los agropecuaristas, las personas que practican el agronegocio. Son tres categorías que hacen, desarrollan una lucha permanente entre los pueblos indígenas, quilombolas, e comunidades tradicionais em Brasil. A situação é muito crítica, muito dramática, muito triste. É muito importante a proteção de los pueblos e suas culturas. A justiça climática. Muitas pessoas, investigadores, han dito que a sociedade brasileira tem que ser comprometida com a questão indígena, não basta ser solidária, há que haver comprometimento. Essa justiça climática tão importante incorpora as lutas em defesa dos pueblos indígenas e pueblos tradicionais e contra o racismo. As populações indígenas são parte da solução da crise climática planetária. Hoje temos pueblos indígenas isolados e, mesmo assim, estão sofrendo ataques do garimpo, as pessoas que fazem mineração, os madeireiros e do agronegócio. E são ataques muito terríveis, com muitas mortes de pessoas.
Então, defender os povos indígenas é defender a sociedade brasileira. Isso foi dito por a ex-ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Foi ministra da presidenta Dilma. Nós tivemos uma participação importante em Glasgow, na Escócia, em 2021. E o que ocorreu em Glasgow? Tivemos um evento oficial de homens brancos, mais viejos, representantes de los governos e do meio empresarial. Em las calles, nós podíamos observar o movimento de los negros, indígenas, quilombolas, jovens, mulheres, em descompasso com as discussões que oficial, o que ocorreu dentro do evento. Então, a participação dos pueblos indígenas é muito importante em todas as situações, e os pueblos indígenas, e como as outras representações da sociedade civil, não participam das decisões, as decisões que são importantes para cambiar a situação planetária, como, por exemplo, a questão da pobreza, porque são os mais pobres que sofrem muito mais com o câmbio climático. Não há como falar de desenvolvimento, tecnologia, inovações, sem a participação das comunidades involucradas. Isso vale para os pueblos indígenas, isso serve também para os pueblos indígenas. Aqui nós podemos ver algumas lideranças, vou mostrar agora, que são importantes nessa discussão. Por exemplo, temos uma deputada federal pelo estado de Roraima, se chama Goiânia Vapichana. E ha participado de nosso encontro no ano passado com Dani e Rogério, do evento sobre o clima e as comunidades indígenas. Esta representante importante participou de um evento na cidade de Manaus, ha dito que é necessário fazer uma alerta general no mundo de que a vida dos pueblos indígenas está em risco por suas terras, porque suas terras também estão em riscos. E os pueblos indígenas devem ser reconhecidos como guardiões do meio ambiente. Vou dizer só algumas coisas, alguns destaques, porque é uma liderança muito importante em Brasil. Outra liderança importante que também ha participado do nosso encontro no ano passado é Cineia Vapichana, que é líder indígena da etnia Vapichana, como a outra, das terras indígenas Raposa, Serra do Sol e Serra da Lua. Raposa, Serra do Sol, uma terra que tem sofrido muitos ataques hoje de los garimpeiros, as pessoas que fazem a mineração. O estado de Roraima, que é o estado que se queda bem ao norte do país. Cinés é gestor ambiental, coordenador do departamento ambiental, do comitê do Conselho Indígena de Roraima e é coordenadora da Câmara Técnica de Mudanças Climáticas do Comitê Gestor das Políticas Nacionais de Mudanças Climáticas e territórios indígenas no Brasil. É uma liderança muito importante e ha participado da reunião da cúpula de líderes sobre o clima em 2021, que por invitação de Joe Biden. Ela disse o seguinte: quando falamos de clima e de Acordo de Paris, falamos também sobre a garantia de direitos, porque a conservação das florestas da Amazônia ou
de outro bioma ocorrem em unidades de conservação e em terras indígenas. Os pueblos indígenas têm responsabilidade. Sim, no Brasil, as terras que são conservadas são as terras indígenas e as unidades de conservação. Só observando o mapa do país, nós outros vamos observar como as populações indígenas são importantes, não só para os indígenas, como para todas as pessoas que habitam o país e o mundo, né? Esta pessoa destacou também os conhecimentos ancestrais. Ha dicho que os direitos que os indígenas têm incide sobre a questão climática e a resiliência dos pueblos indígenas. E ela também ha hecho uma denúncia dizendo que as câmaras técnicas sobre o câmbio climático em Brasil não estão funcionando com o atual governo. É importante dizer, já que nós outros estamos em um evento internacional, que o governo brasileiro tem se dedicado a destruir os institutos, os órgãos de investigação da área ambiental, da cultura e da educação. E a fiscalização também é muito pouca, porque não há técnicos suficientes para fazer a fiscalização. E a própria Polícia Federal que faz isso, muitas vezes os policiais federais são também perseguidos pelo governo. Bueno, sigamos. Nós tivemos em Glasgow, no ano passado, a participação de uma jovem indígena, Chay Suruí, que é da etnia Suruí, que vive no estado de Rondônia, hija de duas lideranças importantes, o cacique Almir Suruí e Vaneide Bandeira. E a jovem ativista participou da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre o Câmbio Climático, e ela disse foi uma conferência muito emocionante, que generou muitas reações em contra do governo brasileiro. Ela disse, por exemplo, não estão queimando só a Amazônia, estão queimando as pessoas de lá também. Claro, os ataques aos pueblos indígenas, infelizmente, foram estimulados por el governo federal. Bueno, então, sobre a cobertura que é da prensa, que é que nos interessa, há sim repercussão na mídia hegemônica e também não hegemônica sobre o que ocorre com as comunidades indígenas e o que as comunidades indígenas passam também em relação ao câmbio climático. Pero a cobertura ocorre com muitas falhas, muitos problemas. Um dos problemas é que os pueblos indígenas não são ouvidos, não são fontes de informações, assim como outros membros de outras comunidades tradicionais. Mas, de qualquer forma, a imprensa, em geral, apoia a causa indígena e também apoia as ações em contra a destruição da floresta. Pero es que não hace um trabalho como nós do periodismo ambiental decimos que deve ser. Depois vou mostrar um vídeo feito por um indígena e que tem um blog. Está aqui. Temos, bueno, vou passar agora. Puedo passar, Daniel? Vou tentar. Venga, vale. Sim. Vamos ver se eu consigo. É o seguinte, pode acontecer de aparecer uma propaganda antes que eu não soube tirar isso. Vamos ver aqui se eu consigo fazer isso.
Ai, desculpe, já começou. Misericórdia. Justo o iogurte. Sim, alguns tipos de iogurte Pulando. podem estar... Sí, ya, no, no lo vemos, no, no está Shar. Si quieres como vamos un poco regular de tiempo, ponlo en el chat y lo vemos, lo rescato y luego si nos da tiempo lo pongo en el, al final, ¿vale? ¿Te importa? Sí, não há problema. Como é que eu faço para sair daqui de novo? Heloísa, ajuda-me. Stop. Aqui. Ai, tem que colocar ali de novo o que eu queria dizer. Vamos ver se eu consegui. Bueno, el último slide, hay una sola... Tengo tiempo, si no puedo, quiero decir que los indígenas entonces se comunican, también se preparando para hacer la comunicación, los indígenas estudian comunicación, estudian periodismo, tenemos muchos indígenas que son periodistas, indígenas que también hacen maestría y doctorado, ya he dicho eso. E eu queria concluir com uma citação de indígena muito importante que nós temos, que é Ailton Krenak. Puedo, Daniel? Sí, sí. Sí, então eu vou ler o que eu escrevi aqui. Vou ler. Ele está dizendo algo que se referindo a los blancos. Los blancos no entendieron las advertencias que siempre hacían nuestros antiguos, de pisar con cuidado la tierra, ese inmenso jardín de la creación, donde todo está interconectado, desde la montaña más alta hasta el organismo más pequeño, que se nutre de los líquenes, de los tallos, de las pequeñas hierbas del campo. Mucho antes de que los complejos sistemas de medición y seguimiento de los blancos dieron la señal de peligro, nuestros abuelos ya mostraban cómo nuestra casa se estaban alejando de los pueblos, la casa. Muchas de nuestras plantas medicinales desaparecieron de sus hábitats, como sucedió en nuestra región del medio Río Doce, donde vive el pueblo Krenak. No entendieron los blancos que la tierra es nuestra madre y que es suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Además, necesidades, me perdi aqui. Bueno, voy a decir con mis palabras, él ha dicho que los blancos no consiguen comprender aquello que hace parte de la naturaleza indígena, que es ser naturaleza, es sentirse como naturaleza, entonces comprender todas las necesidades de la naturaleza. Ailton Krenak é periodista, filósofo e escritor indígena brasileiro que vive nas terras de la região de Rio Doce, que é rio que foi, mejor dicho, que foi destruído com o desastre de Samarco, em Minas Gerais, que foi o rompimento de uma barragem de mineração. Bueno, por enquanto é isso. Graças, muitas graças. Muito obrigado. Bueno, creo que se la han tenido bastante bien, pero hago un resumen muy personal, entendedme que el resumen es personal. Ha empezado, ha iniciado su comunicación dejando claro que son los pueblos indígenas, muchos pueblos indígenas con muchos idiomas distintos. Eso dificulta la comunicación, aunque ahora a lo largo de su comunicación ha ido dejando claro que hay muchos que son doctores, que son investigadores, que son periodistas, con lo cual ya hacen un buen ejemplo. Ahora diré yo una cosita además de esto. Pero que eso dificulta la comunicación, sobre todo cuando hablamos con lo hegemónico, ¿no?
La deforestación es realmente uno de los grandes problemas que tiene Brasil en estos momentos y con especial afección a los pueblos indígenas, porque la sequía, los incendios, las altas temperaturas extremas están modificando no solamente el hábitat, sino las formas tradicionales y las prácticas del buen vivir. Esto ha provocado, una cosa que no ha dicho Ilsa, pero que aporto yo, ha provocado que en los últimos meses miles de indígenas se hayan manifestado en todo Brasil con la mayor movilización de la historia de los pueblos indígenas en contra de los ataques que están sufriendo. Y es evidente que esta defensa de los pueblos indígenas en un país en el que la situación sociopolítica implica que te defiendes con tu cuerpo, es decir, que tu vida está en peligro, pues da mucho valor a lo que se está haciendo, ¿no? Es evidente que los medios hegemónicos le dan muy poca voz a las informaciones de los pueblos indígenas y esto pues, nos lleva a la situación que nos ha ido relatando Eloísa. Los que sois usuarios de Instagram, por lo menos de ayer, los que sois usuarios de Instagram, os recomiendo que sigáis a muchas de estas personas de estos pueblos indígenas que se mueven muy bien en las redes sociales y que hacen una comunicación bastante eficaz de sus defensas. Cuando planteábamos, bueno, eso lo cuento al final. Perdón. Muchas gracias, Ilsa. Voy a avanzar a ver si luego nos da tiempo al debate, ¿vale? Muchas gracias. Sí. Caro, o Ilsa o Eloísa, ¿quién queréis de las dos? Si quieren puedo tomar la posta de Ilsa después de su excelente presentación. Y aclaro entonces que yo no voy a compartir PowerPoint, simplemente ordené un poco algunas reflexiones a partir de estas 3 preguntas iniciales que nos compartió Daniel. Y la primera era acerca de la situación de la comunicación del cambio climático en Latinoamérica. Me voy a enfocar un poco en el tema en el cual trabajo, que es la cuestión del cambio climático y salud. En general, en América Latina, al igual que en el resto de los países, los encuadres predominantes para la comunicación del cambio climático han sido el encuadre político, el económico, el ambiental, y por ejemplo, en los grandes medios en América Latina, los picos de cobertura siguen siendo los acontecimientos noticiables de trascendencia internacional, como las COP, las movilizaciones por el clima, los eventos climáticos extremos, en línea con lo que sucede en la cobertura global. El encuadre de salud ha sido poco desarrollado hasta ahora y a la vez está más vinculado en aquellas ocasiones en las que sí está presentado el cambio climático como un problema de salud, justamente con esta cuestión de los impactos más que de los cobeneficios de la acción climática. Recordemos que en noviembre pasado, en la COP26, la OMS publicó un documento que se llama el Argumento de Salud para la Acción Climática, y por primera vez la OMS tuvo un espacio propio de manera permanente durante 2 semanas en la COP. Después de 26 años fue la primera vez que eso sucedió. Con respecto a la comunicación desde la sociedad civil en América Latina, hay mucho trabajo en red entre las organizaciones que trabajan en temas de cambio climático desde diferentes perspectivas o enfoques: energía, transición energética, justicia, derechos humanos, salud, finanzas, por ejemplo, por mencionar algunas. Hay muchos aprendizajes cruzados, mucho intercambio, pero todavía pocas oportunidades para presentar el problema en su conjunto. Sigue prevaleciendo esta mirada de nicho y hay dificultades para promover una narrativa conjunta en la región. Esto se traduce también en una comunicación fragmentada que impide tener la visión holística del problema. En relación con el sector salud, y a partir de lo que vemos en Salud Sin Daño, los ministerios de salud, las organizaciones profesionales y académicas de América Latina empiezan a priorizarlo como un tema en sus agendas de trabajo, pero sin embargo todavía falta que esa perspectiva de salud esté presente a la hora de comunicar el tema por fuera de la comunidad de profesionales y organizaciones de salud. Muchas veces nos llaman desde Salud Sin Daño para traer este enfoque de salud a mesas en donde se debate el cambio climático como problema. Y también les está pasando a profesionales de salud de distintas organizaciones. Y a la vez lo que las propias organizaciones profesionales dicen es que las carreras vinculadas con la salud aún no incorporaron el cambio climático en sus planes de estudios como un problema de salud pública en la región. Tengamos en cuenta que hay evidencia acerca de cómo el cambio climático ya está impactando en la capacidad de los sistemas de salud de la región para responder a un escenario en el que están aumentando las enfermedades transmitidas por vectores, agua, alimentos, relacionadas con el calor y otros impactos.
En algunos países de América Latina, como por ejemplo Argentina, también lo que está sucediendo es que la comunicación o la conversación pública sobre cambio climático, y más específicamente sobre los combustibles fósiles, se está dando en un marco que podemos denominar ambientalismo versus desarrollo, o ambiente versus desarrollo. Como se imaginarán, este encuadre no ayuda, no contribuye a la discusión que necesitamos en nuestros países para lograr una mayor acción climática y una transición justa en un contexto de crisis económica. En economías en crisis, en donde predomina el modelo extractivista, es difícil posicionar miradas que cuestionen esa dependencia de combustibles fósiles sin ser tildadas de antidesarrollo. Entonces, en este contexto de pobreza, de exclusión y de crisis económica, y además con un avance de ciertos grupos de derecha, con figuras que incluso niegan o minimizan el cambio climático, tenemos que fortalecer las narrativas que apoyen la transición energética y promuevan un enfoque que priorice los cobeneficios en salud de la acción climática. Y por último, para responder a esta primera pregunta, una reflexión acerca del papel que juegan los medios de comunicación. Según un monitoreo que se llama Radar Climático, que monitorea 50 medios de 13 países de América Latina, en abril de este año, el mes pasado, de 165.000 noticias que se relevaron, solamente el 0,5 estaban centradas en cambio climático. Es decir, el 0,5% de las noticias publicadas en 50 medios de 13 países eran sobre cambio climático. Imaginen el trabajo que todavía nos queda por hacer para fortalecer la presencia de este tema en la agenda de los medios. La segunda pregunta era cómo podíamos compartir algunos elementos destacados relacionados con la comunicación eficaz del cambio climático, y entiendo que muchos y muchas de ustedes trabajan en este tema, con lo cual algunas cosas les van a sonar muy familiares. Obviamente, primero identificar a la audiencia, definir el encuadre más apropiado según los intereses, conocimientos y las actitudes de esa audiencia, y un tercer elemento que yo creo que es fundamental, sobre todo para regiones como América Latina, que es incorporar una narrativa que incluya hablar de soluciones para impulsar la acción. Tenemos que derrotar a la inacción y a la desesperanza, y ahí es donde la comunicación tiene una misión insoslayable. Y podemos utilizar el encuadre de salud como una manera para acercar el tema a las audiencias. Pero recuerdo las palabras de Jesús de la Osa, que creo que está ahí en la sala, en una mesa redonda en la que participamos hace un par de meses, y que decía, en realidad lo que hacemos habitualmente es hablar de cambio climático y enfermedad. Y es cierto. Por eso, sin dejar de hablar de los impactos, también tenemos que incorporar mensajes sobre los cobeneficios en salud de la acción climática. Y con respecto a los medios que tienen un papel fundamental en esta historia, algunas recomendaciones que surgen de lo que se está viendo en América Latina. Primero, los medios de la región tienen que entender que el cambio climático es un tema que preocupa a las audiencias. Esto se ve en encuestas globales, en algunas que se concentran en ciertas audiencias de la región. Por ejemplo, Periodistas por el Planeta, que es una asociación civil conformada por periodistas de Argentina, hace un fuerte trabajo con periodistas de la región y muchas campañas en redes sociales, y realizó 2 encuestas en Argentina que mostraron estos resultados interesantes. Durante la primera ola y luego durante la segunda, preguntaron si el cambio climático era un problema del presente, del futuro, o si era algo de lo que no había que ocuparse. En 2020, en plena primera ola de COVID en Argentina, el 62% dijo que era un problema del presente. Y un año después, esa cifra subió al 70%. Y en ambas ocasiones, el 73% de los entrevistados dijo que es consciente de que el modelo de consumo es responsable de los grandes cambios que experimenta el clima, y que la lucha contra el cambio climático tiene que ser una prioridad hoy. A la vez, otra recomendación es no asumir que la audiencia sabe de qué le estamos hablando cuando el enfoque es demasiado específico. El cambio climático es un tema tan amplio y con tantos enfoques posibles que necesita información de contexto para poder ser comunicado de manera eficaz. Hace muy poco, Climate Tracker, que es una organización que apoya a periodistas jóvenes para fortalecer la cobertura sobre cambio climático, hizo un análisis sobre la cobertura periodística de la transición energética en medios de América Latina, y encontró que el 93% de las notas publicadas en 36 medios de 6 países de la región hablaban de transición energética, pero no decían qué significa. También que lo que prioriza son las notas informativas cortas, breves, y que las fuentes citadas son las fuentes de gobierno y las empresas. Evidentemente, este panorama no contribuye
a informar de una manera eficaz sobre la transición energética en los medios. También hay que desarrollar trabajos colaborativos para potenciar el alcance. En América Latina estamos viendo muchas alianzas entre periodistas, tanto a nivel regional como nacional, apoyada incluso por algunas oportunidades de financiamiento concretas. Por ejemplo, el capítulo argentino de Chicas Poderosas, que es una comunidad global con presencia en 16 países, realizó una investigación federal y colaborativa en Argentina que se llama Territorios y Resistencias, que invito a que la vean, en la que mediante 8 crónicas periodísticas y registros fotográficos retrataron la realidad de poblaciones vulneradas y directamente afectadas por la crisis socioambiental en cada una de las regiones de Argentina. Y por último, también pensando en una recomendación posible para medios, pensar nuevas maneras de comunicar el cambio climático a través de las redes sociales para llegar a esas audiencias que ya no consumen tanto los medios tradicionales. Y un ejemplo de la región es Mutante, en Colombia, mutante.org, pueden también seguirlos en redes sociales. Ellos se definen como el primer movimiento digital de conversación ciudadana en Colombia. Está basado en un modelo de periodismo participativo y buscan construir una agenda pública de abajo hacia arriba, así como lo definen en Mutante. Y por último, una reflexión acerca de la relación de la comunicación del cambio climático y la salud en América Latina. Hay buenos indicios acerca de las oportunidades que tenemos para fortalecer el enfoque de salud en la comunicación del cambio climático. Y 3 ejemplos muy breves. En mayo de 2020 se lanzó el capítulo sudamericano del Lancet Countdown. Cuando se publican los informes globales que elabora esta comisión, que como saben realiza el seguimiento de un conjunto de indicadores en 5 áreas claves vinculadas con el cambio climático, el Lancet Countdown Sudamérica empezó a elaborar policy briefs para los países de la región, para algunos de los países. Y el año pasado se conformaron 5 grupos de trabajo que repiten la estructura del Lancet Countdown Global y que a partir de este año empezarán a elaborar un análisis regional de los indicadores globales para apoyar la toma de decisiones. Yo tengo la suerte, el honor de estar participando en el grupo de trabajo 5, que monitorea indicadores sobre compromiso público y político. Voy a estar trabajando en el indicador de medios, así que seguramente en el futuro voy a poder compartir más resultados de este trabajo y esperamos que de verdad ayude a la toma de decisiones. A la vez, desde el año pasado, con diferentes organizaciones de la sociedad civil y universidades que trabajan en temas vinculados con cambio climático y salud, entre las que está Salud Sin Daño, la organización en la que trabajo, creamos una red de clima y salud de América Latina y el Caribe. Entre otras cosas, acabamos de publicar un artículo de opinión en The Lancet Regional Health Americas que destaca cómo se está trabajando en conjunto para la implementación de una agenda integrada de cambio climático y salud en América Latina. Y mucho del trabajo que tiene por delante esta red es fortalecer la comunicación del cambio climático para mostrar cómo se puede mejorar la salud de las personas a través de la acción climática. Y por último, en el marco del programa de salud de la COP26, que seguramente ustedes conocen, 10 países de América Latina también se comprometieron a desarrollar sistemas de salud resilientes al clima, sostenibles y bajos en emisiones. Y mientras se avanza en la implementación de esos compromisos, es clave pensar en la comunicación como eje estratégico para movilizar a quienes trabajan en el sector salud, para visibilizar los resultados de esos compromisos y sobre todo para integrar la salud a las políticas climáticas. Por último, con respecto a los medios, es un buen momento para buscar nuevas oportunidades para promover el enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático. Es cierto que las redacciones de los medios de la región están muy golpeadas. Incluso en la mayoría de los medios tradicionales hay muy pocos periodistas que se especialicen en cambio climático o en temas ambientales. Sin embargo, desde la comunidad científica, académica y de salud, podemos pensar en, por ejemplo, la difusión de informes científicos en términos de una estrategia de construcción de agenda. Hay algunos autores que hablan de que los materiales que habitualmente acompañan la divulgación de una investigación científica, como los comunicados de prensa, las presentaciones para periodistas, los documentos compartidos bajo embargo antes de su publicación, les permiten a los medios subsidiar de alguna manera el costo de producir una noticia, porque contribuyen obviamente a reducir el tiempo, el esfuerzo y las habilidades que requieren para cubrir un tema tan complejo como es la ciencia del cambio climático. Entonces hay que buscar esos modos en los que la comunidad científica, la academia, la sociedad civil pueden promover una mayor cobertura sobre cambio climático y salud,
además de ofrecer una oportunidad para que los medios le den ese enfoque local a un tema global. Y ahí es clave el rol de intermediarios de la sociedad civil para promover espacios de interacción entre periodistas y fuentes. Incluso en Salud Sin Daño desarrollamos una guía con recomendaciones para incluir el enfoque de salud en las noticias sobre cambio climático y realizamos de manera continua actividades de capacitación con periodistas. También lo que está sucediendo en la región es una expansión, un crecimiento del periodismo de soluciones como enfoque posible, y como sabemos no se trata de dar buenas noticias, sino de la cobertura rigurosa y basada en evidencia de las respuestas a los problemas sociales. Muchos medios están empezando a explorar este enfoque y esta es una buena oportunidad para empezar a hablar de cambio climático y salud y de las soluciones que están apareciendo en nuestra región. Y a la vez, un estudio reciente mostró que los mensajes sobre cambio climático y salud son más efectivos cuando incluyen información sobre riesgos, sobre las soluciones y un llamado a la acción concreto, mientras que los mensajes que incluyen soluciones son los que más motivan a comprometerse y apoyar políticas de mitigación. Por lo tanto, desde la sociedad civil y en particular quienes trabajamos en cambio climático y salud, es un buen momento para fortalecer esta narrativa vinculada con las soluciones. Por último, antes de cerrar mi intervención, lo dijo Cristina Figueres en 2016, cuando todavía era secretaria ejecutiva de la Convención Marco ante la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, dijo que el Acuerdo de París era en realidad un acuerdo sobre salud pública, porque al combatir el cambio climático estamos mejorando activamente las condiciones de salud. Y creo definitivamente que en América Latina es hora de que la comunicación del cambio climático también lo empiece a reflejar de esa manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Caro, además de todo lo que nos ha contado, es muy habitual en las redes sociales, especialmente en Twitter. Es Caro Gil Pose, Pose con 2 S, y os recomiendo que la sigáis. En su tweet fijado tiene una guía sobre recomendaciones para incluir el enfoque de salud en la cobertura de cambio climático, que seguro que Jesús la ha compartido en el Telegram, en el grupo de Telegram, pero lo tenemos ahí también como posibilidad. Bueno, pues nos queda la última... Muchas gracias, Caro. Seguro que luego hay preguntas. Nos queda la última intervención de Eloísa, así que si quieres comparte tu presentación y adelante. Obrigada, Daniel. Obrigada a Mônica também pelo convite, pela oportunidade de compartilhar essa mesa com Ilza e Carolina. Eu já inicio a apresentação trazendo alguns aspectos ditos, né, pela Ilza e pela Carolina sobre a cobertura das mudanças climáticas na América Latina, essa necessidade de a gente aproximar a população local, principalmente a população que vive nas cidades, né, das questões climáticas. Então, a ideia de trazer essas soluções, assim como a Carolina destacou, o enfoque do jornalismo de soluções, ele é muito necessário e ele é apontado pelos especialistas como uma forma, né, de contribuir para o engajamento, já que temos pesquisas que mostram que há uma grande preocupação dos latino-americanos, né, e aqui a gente tem estudos que reforçam isso no contexto brasileiro, a respeito das mudanças climáticas, mas nem sempre a preocupação ela se reverte, ela se transforma em um engajamento, em uma ação. Então, às vezes, a preocupação ainda precisa de gatilhos, né, de novos esforços por parte da comunicação para que haja mudanças de atitudes, de comportamentos em relação às mudanças climáticas. Então, trouxe aqui um aspecto geral de como está ocorrendo a crise climática na América Latina, né? Então, destacando que áreas como turismo e agricultura são desafios importantes, principalmente porque há uma grande dependência dos recursos naturais aqui na América Latina. As nossas emissões, elas estão proporcionais ao tamanho da economia e da população, mas aqui a gente tem uma diferença em relação aos aspectos que geram as emissões de gases de efeito estufa, né? Então, a mudança do uso da terra, o desmatamento, né, das florestas, ela causa ela é uma grande contribuição que não temos em outras regiões, né, especialmente em relação ao norte global, onde a gente tem a questão
da energia como um fator maior do que a mudança do uso da terra, né, e das questões que estão relacionadas ao avanço da fronteira agrícola, principalmente aqui no Brasil, no Cerrado e também no bioma da Amazônia. Temos também outros fatores que vão exacerbar esses riscos climáticos, né, como, por exemplo, a pressão demográfica, o crescimento urbano desordenado, né, a falta de uma infraestrutura de serviços. Então, os efeitos climáticos, eles se agravam porque não temos cidades resilientes, né, não temos como recursos para adaptar melhor as cidades. Então, até nessa semana, temos nacionalmente, né, não sei se isso já repercutiu para fora do Brasil, mas estamos sofrendo com inundações e deslizamentos de terra na região nordeste do Brasil, principalmente Recife, região metropolitana, porque existe uma falta de planejamento urbano na maioria das cidades brasileiras, e isso acaba agravando, né, esses efeitos climáticos. E também é importante ressaltar que, quando falamos da América Latina, nós temos muitas realidades diferentes, né? Então, temos alguns fatores comuns relacionados a essa maior dependência dos recursos naturais, né? E também a essa falta de planejamento em grande parte das cidades, mas há também várias especificidades que vão estar associadas a cada país, ou mesmo a cada região, se a gente for falar de países muito grandes, como é o Brasil, que tem uma extensão continental. Então, assim como a Ilza falou, né, das diferentes populações indígenas que convivem no Brasil, a gente também tem uma variedade imensa de populações tradicionais e de situações de vulnerabilidade muito diferentes nesse contexto latino-americano. E o que a gente consegue observar nos estudos relacionados à comunicação das mudanças climáticas, e aqui focando principalmente nos estudos orientados para o jornalismo, que são os estudos majoritários nessa área, né? Principalmente em jornais impressos e em jornais tradicionais, hegemônicos ou ditos mainstream. Então, as investigações, elas ainda não cobrem tudo o que desejaríamos, né? Tudo que seria importante, elas têm crescido, mas ainda as análises continuam sendo muito esparsas. A gente não tem estudos continuados de muitos anos para observar mudanças ao longo do tempo nessa cobertura. Também em estudos que mostram uma comparação entre países latino-americanos, né, a gente observa que há uma tentativa de crescimento, né, mas ainda ela continua sendo pontual. E a gente vai observar que os estudos, eles acabam sendo concentrados nos produtos, né, nos jornais, nas notícias, nas reportagens, em detrimento da produção, né, de como que os jornalistas realmente pensam e produzem essas notícias, e também em estudos de recepção. Então, sabe-se muito pouco ainda de como que as pessoas que consomem os produtos latino-americanos e que vivem aqui nessa região estão reagindo em razão dessa comunicação climática. O que a gente percebe é que o foco predominante ainda é orientado para os efeitos, né? Ainda a gente tem imagens muito repetitivas e fortes que vão gerar questões até associadas a medo e que são atreladas à apatia, à falta de mobilização em relação a isso, né? Então, essas referências, elas têm pouca articulação com o dia a dia das pessoas, pouca humanização, né? A questão da justiça climática, ela ainda precisa avançar muito no contexto latino-americano, embora a gente tenha movimentos mais recentes, né, reivindicando esse espaço, e que haja uma sensibilização maior da imprensa, de uma forma geral, sobre essas questões. A gente observa que, como a Ilza bem ressaltou, os indígenas não são ouvidos, os quilombolas, os ribeirinhos, eles são citados nas matérias, né, como as pessoas mais propensas a sofrer com a situação climática, mas elas não são ouvidas ainda. Há uma resistência em ouvir vozes diferentes que não as políticas científicas, né, e relacionadas também às soluções econômicas ou técnico-científicas, como Carolina mencionou.
Aqui eu trouxe o gráfico do radar climático, também mencionado pela Carolina, para destacar como esses eventos globais eles também continuam sendo os principais picos da cobertura nos jornais latino-americanos. Então, a gente tem em 2019 uma ausência da cobertura ali da COP, não foi monitorado, mas a gente tem o pico, por exemplo, quando a Greta Thunberg vai participar de uma conferência na ONU, e depois, novamente, a COP. Então, né, são esses eventos, assim como já bastante verificado e divulgado na cobertura global, que também repercutem por aqui, justamente porque temos uma alta dependência ainda de agências de notícias internacionais ou das mesmas fontes que acabam determinando o que vai ser notícia ou não. Uma das outras questões que aparecem com maior recorrência na notícia aqui na América Latina, na notícia sobre clima, são os eventos climáticos cada vez mais frequentes. Então, temos chuvas, incêndios, ondas de calor, e a partir desse efeito negativo, né, dos impactos, às vezes a gente consegue observar também uma discussão sobre planejamento, sobre uma previsão, uma tentativa de evitar que isso ocorra, né, no próximo ano ou no próximo evento. Então, até essa reportagem que eu trouxe aqui do meio fala da mudança de estratégias utilizadas pela Defesa Civil a partir do uso da água, né? Então, é um bom exemplo, mas sempre desencadeado a partir do desastre. Eles não conseguem ter uma atuação que seja preventiva antes do desastre, né? Eles só conseguem trazer esses aspectos a partir do fenômeno, a partir do ocorrido, muito por conta dos próprios critérios de noticiabilidade do jornalismo, que são focados, né, nas questões concretas do hoje e do agora, e tem uma dificuldade de trabalhar com notícias de prognóstico. Então, de uma forma geral, a gente tem uma dependência desse material de agências internacionais e também aqui no Brasil de agências nacionais que ficam no eixo Rio, São Paulo, Brasília. Então, os outros estados, né, mais longe do sul, do centro-oeste, norte e nordeste, acabam repercutindo as mesmas informações do eixo do sudeste. A falta de especialização também é recorrente, está atrelada também a essa dificuldade dos jornais se sustentarem, né, que também já foi colocado aqui. A divulgação dos eventos internacionais e também dos informes do IPCC continuam sendo pontos importantes, né, que a imprensa entende como gatilho para falar das mudanças climáticas, e outras novas formas têm dificuldade de aparecer nesse cenário. A desconexão com a pauta local, ela é muito frequente. A gente tem estudos recentes, né, até de uma jovem pesquisadora orientada pela Ilza, que mostra que os jornais locais eles continuam falando de um aspecto muito global, no máximo trazendo um panorama nacional, quando existe uma necessidade de você relacionar esses impactos e essas soluções com a escala local mais próxima, né? E aqui eu reforço novamente a questão do espaço urbano, que muitas vezes é deixado de lado. O foco na mídia hegemônica, né? Que aparece nesses estudos, e o pouco diálogo existente entre os próprios países latino-americanos. Então, eu tenho acompanhado já há bastante tempo o trabalho do Radar Climático, né, que é uma iniciativa da Conexão COP, da Fundação Konrad Adenauer, e eles fazem monitoramento de jornais brasileiros, mas dificilmente aparece alguma notícia a partir do Brasil no retrato latino-americano. Então, existe essa barreira linguística ainda, né, que embora o Brasil esteja ali sendo monitorado, quando o Brasil aparece com destaque, ele aparece a partir dos jornais latino-americanos, embora o Globo, a Folha, sejam jornais que estejam sendo monitorados. Então, existe também essa falta de articulação, inclusive no campo da pesquisa, né? A gente tem dificuldade de se comunicar entre os pesquisadores latino-americanos por conta da língua. O desmatamento e as mudanças climáticas acaba sendo um ponto bastante forte aqui na América Latina, né? Então, eu trouxe aqui dados do Brasil e da Colômbia, mas a gente pode também estender para outras regiões que mostram, né, como essa questão
precisa parecer mais conectada. A gente tem muitas vezes a situação de ver a mídia cobrindo desmatamento e não falar sobre mudanças climáticas quando fala de desmatamento, ou falar de mudanças climáticas e não falar de desmatamento. Então, os temas aparecem, mas sempre de forma fragmentada. E é preciso fazer uma associação maior, inclusive fazer essa associação com o tipo de consequência que isso traz, né, para as pessoas e como que as pessoas também contribuem com isso, a partir, por exemplo, do consumo da carne ou de outros ativos relacionados a esse processo, a essa cadeia, que geralmente são omitidos, né, que não são trazidos a público. Aqui no Brasil, de uma forma específica, a gente percebe que as políticas de mitigação ocupam um espaço muito limitado, então falamos pouco de respostas, e quando falamos de respostas, ainda falamos muito a partir das respostas que são trazidas do norte global. Então, se fala muito da questão do carro elétrico no Brasil, quando isso está muito distante da realidade. Então, essa é uma notícia de soluções que se apresenta aqui, porque faz parte de uma discussão do norte global, mas que tem pouca aderência e faz pouco sentido para as pessoas que realmente habitam, né, a região. Também é uma tendência que vem diminuindo, né? Estudos mostram que o enfoque do risco tem sido modificado pelo enfrentamento. Então, existe uma tentativa de reduzir essa visão catastrofista, trazendo a partir, né, dos desastres e dos riscos também soluções, mas isso ainda não está consolidado, né? São alguns indícios de mudança que aparecem. A desarticulação entre global e local ainda é bastante forte, ainda aparece, e a questão da reprodução das alternativas desde o norte global, que já foi apresentado. Aqui eu trouxe algumas matérias, né, mostrando, né, como o desmatamento é bastante noticiado aqui no Brasil. A gente tem dados constantes falando sobre isso, sobre a relação das terras indígenas, e há uma tentativa de alguns meios de trazer essa questão associada às metas climáticas, né, ou mostrando como o desmatamento da Amazônia já está também contribuindo para a emissão de gases de efeito estufa, né? Ela já não está conseguindo só ser um sumidouro, mas ela também já está contribuindo para a emissão em relação da sua, em razão da sua grande degradação. Mas isso nem sempre acontece. A gente, às vezes, observa que o desmatamento ele é apresentado de uma forma bastante separada de outras questões. E para trazer um pouco, né, das contribuições de como que a gente poderia melhorar esse cenário, como que a gente poderia pensar numa comunicação mais eficaz a partir da nossa realidade latino-americana com a questão da comunicação climática, né, nos meios, eu trouxe aqui os 10 temas-chave que são apresentados no Mini Manual para a Cobertura Jornalística das Mudanças Climáticas, que foi uma publicação inspirada muito no decálogo, né, dos pesquisadores espanhóis que estão aí, Rogério, Daniel também esteve presente nesse processo, e junto com a professora Ilza Girardi e a professora Márcia Amaral, a gente trabalhou um pouco na articulação, né, de fatores brasileiros que também pudessem estar atrelados com a questão da cobertura climática, além de fazer a tradução do decálogo. Então, 10 temas chave para pensar e para melhorar um pouco essa cobertura estão associados a essa articulação, né? Como eu já falei, das mudanças climáticas com a Amazônia e com os povos tradicionais, que a Ilza destacou bem na fala. Clima e saúde também é um ponto muito importante, né? Defendido e já bem apresentado pela Carolina. Além disso, a gente tem a questão das mudanças climáticas com a segurança alimentar, que nem sempre é algo apresentado, né? A gente produz muita soja, mas a soja ela não serve para alimentar a população brasileira, então isso não é colocado. Ainda é dito que o Brasil é o grande celeiro do mundo, que ele está produzindo para dar alimentação para todas as pessoas, quando isso não é bem contextualizado, articulado, e ainda tem muita desinformação envolvida. Assim como a questão da agropecuária, a questão das zonas costeiras, né, como isso tem afetado as populações que vivem da pesca e do próprio turismo em relação, né, à nossa costa, que é bastante ampla.
a discussão das cidades, segurança hídrica e energética. A gente tem aqui no Brasil uma grande quantidade de hidrelétricas e uma discussão que ainda precisa ser melhor trabalhada, né? Porque não se fala tanto dos impactos que essas hidrelétricas causam, tendo uma versão bastante simplista de que elas seriam sempre positivas porque são energia limpa, e a ideia da perspectiva social, né, ou da humanização, da justiça climática, como que a gente traz também a questão da desigualdade e da falta de uma distribuição igualitária, né, desses riscos e dessas possíveis, dos possíveis benefícios, né, que essa mudança traz para toda a população, ou como que a gente consegue lidar com essas diferentes perspectivas a respeito das mudanças climáticas. Eu agradeço a participação, trago aqui também uma citação da Sônia Bride, que fez o prefácio do mini manual, mas convido a todos a baixar e conhecer a publicação e conhecer melhor essa produção. Obrigada. Obrigado. Bueno, igual que he hecho con Ilsa, hago un breve resumen. Eloísa ha empezado hablando de los riesgos climáticos en Brasil, relacionados con el crecimiento urbano, desordenado, la pobreza y la migración, destacando esos elementos. También la distribución desigual de la participación y la dependencia. Eso implica que la cobertura periodística sobre estos temas siguen siendo escasos y puntuales, poniendo el foco de forma predominante en un enfoque alarmista o catastrofista, con referencias lejanas o poco humanizadoras de la crisis climática. Por eso ha puesto el oso polar, que he visto que Jesús se ponía un poco nervioso, ¿no? Perdón, es la broma. El foco, también se pone el foco en los medios hegemónicos, en agencias internacionales y de las fuentes oficiales. Eso sigue siendo una realidad, de que principalmente los medios hegemónicos y las agencias internacionales son las que marcan los picos de cobertura sobre el cambio climático. Existe poca colaboración y poca inversión en la investigación sobre la comunicación del cambio climático en América Latina. Y Eloísa, quiero agradecerte un punto final de esos 10 temas claves para pensar esta realidad climática, algunos muy relevantes y muy actuales, como la seguridad alimentaria y la seguridad energética, que por otras circunstancias también es verdad que nos están poniendo en el tablero de la discusión permanentemente. Y quiero hacer un comentario que me ha pasado por Telegram, y es agradeceros el esfuerzo para tener este nivel de debate y de posibilidad de destacar las ideas que nos habéis trasladado y el esfuerzo que habéis hecho para traducir al castellano vuestras intervenciones, y Caro de ser así de breve en su exposición y incluso calmada, que no ha sido muy acelerada, como que no siempre es sencillo. Bueno, muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta. Es que se van de excursión, entonces igual no hay muchas preguntas. Ahí está Gema. Van a poner el micro para que podáis escucharlo. Momento. Igual es más fácil que vengas aquí, Gema, ¿no? Okay. Ya tenemos el micro. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Eloísa, a Ilsa y a Caro por las 3 intervenciones que nos dan muchas pistas sobre cómo está yendo también en todo lo que es Latinoamérica la comunicación del cambio climático. Me ha parecido muy importante poner de manifiesto el hecho de que hay pocos estudios sobre la recepción.
es decir, sobre los efectos de la comunicación. Tenemos mucha investigación, aunque seguramente no la suficiente, sobre el análisis de contenido mediático, es decir, qué dicen los medios y en el contexto en el que lo hacen, también sobre análisis del discurso, pero tenemos poca investigación sobre los efectos de la comunicación. En este sentido, Caro ha citado un estudio, pero sí que os pediría a las tres que las referencias de los estudios e informes y publicaciones, como no las vemos bien porque estamos en un espacio muy grande o no aparecen los links en las presentaciones, si nos las podéis enviar a través del chat o enviárselas a Dani y que las comparta, pues sería muy interesante, porque ese estudio sobre la recepción que ha citado en este caso Caro, no sé si lo ha publicado previamente en Twitter, si lo ha divulgado, pero realmente necesitamos estudios de ese corte, porque no solamente la comunicación se produce a través de los medios, sino que los medios luego difunden a través de las redes sociales. Hay una sinergia con las redes sociales. En las redes sociales encontramos iniciativas muy interesantes. Y aquí vuelvo a recordar también a Caro, que ha dado en este caso ha nombrado una iniciativa en Colombia, ahora mismo no sé dónde la he anotado, de comunicación en redes sociales, de un movimiento digital de periodismo participativo. Entonces le pediría también a Caro que nos diera la referencia, porque hay otras iniciativas también en España y en Europa que son muy interesantes. Bueno, y por último, por no retrasar más la partida de la discusión que tenemos ahora, deciros que mañana podré presentar cómo ha sido la comunicación en este caso en España, y en la medida de lo posible pues intentaré ver esas similitudes o diferencias que he encontrado con el panorama que nos habéis brindado vosotras desde Latinoamérica. Así que muchísimas gracias y esas cuestiones nada más. Muchas gracias. Caro, si quieres empieza tú por algunas alusiones y pero hago una traducción rápida para Eloisa y Ilsa. Obrigada per les sues intervencions. Nos daban pistas sobre la cobertura y hay pocos estudios sobre efectos de comunicación y pide Gemma poder transmitir las referencias que a suas poses partilhar com a todos los seminaristas. Y Caro ha hablado de una iniciativa colombiana que no la pide y Gemma Amaña él le presentará comunicación, realizará las similitudes con su estudio. Caro, si quieres intervenir y sí. Si queréis compartir después vuestras intervención, vuestras referencias, y si no me las pasáis por correo y yo se las reenvío a ellos, ¿vale? Muchas gracias. Sí, exacto, las podemos enviar por mail y en particular este estudio de recepción y lo que mencionaba de Colombia es mutante.org, es la página web, y si buscan en redes sociales Mutante van a poder seguir esas conversaciones que están creando con este modelo de periodismo participativo. Muchas gracias, Gemma, por los comentarios. De verdad que seguir a Caro Gilpos en Twitter es una referencia porque comparte muchas cosas y seguramente podré compartir con Ilsa y con Eloisa un par de referencias en Instagram que me parecen muy relevantes para seguir el movimiento de los pueblos indígenas. Una es Unatalie, lo voy a escribir aquí en el chat por si se ve. Este es uno, y otro que conocí gracias a Eloisa, que es, los dos que os comparto son en Instagram. Yo a TikTok no he llegado, no tengo ese... Pero estas dos de Amazonia Real y Natalia os las recomiendo como referencias para conocer qué está ocurriendo ahora mismo en la comunicación de la situación climática en los pueblos indígenas. No sé si Eloisa o Ilsa quieren aportar alguna referencia más. Acho que é muito importante para o contexto brasileiro a página, o Observatório do Clima. Eles têm Instagram, têm site, eles têm uma página de checagem de fake news também, que chama facebook.eco. Então, o Observatório do Clima é uma grande referência, é uma rede de várias ONGs
que trabalham com a questão ambiental com foco na questão climática. E eles acabam também promovendo eventos e uma série de publicações a partir, né, das demandas que aparecem aqui no Brasil. Si puedes ponerlo en el chat, algún enlace, muchísimas gracias. Sí, pode deixar. Ahí está Caro súper rápido y ha puesto ya el de Observatorio del Clima. Gracias. Dani, yo puedo enviarte por ¿No lo ves ahí? ¿Hoy? ¿Puedo hablar? Sí, perdona, Ilsa. Eu puedo enviarte por e-mail algumas referências que he utilizado para hacer la apresentación. ¿Está bien? Sí. Después tú puedes pasar para las personas. Sí, eso, vale. Si me lo pasáis por correo electrónico o por el WhatsApp, yo se lo comparto sin problema. Muchísimas gracias. Rogelio, ¿quieres hacer una pregunta más? Sí, bueno, nada, deciros que me alegro de veros, de agradecer vuestra aportación. Me queda especialmente esas palabras, Ilsa, que has hecho de como los indígenas llevan ya diciendo desde hace varias generaciones, lo importante que no es separarnos del resto de la tierra, ¿no? Y decir, bueno, me imagino que mucha gente lo sabe, pero los que no lo sepan, el año pasado se organizó y ellas tres fueron coordinadoras de mesas redondas sobre la comunicación del cambio climático de los indígenas en el Amazonas. Entonces, bueno, ahí ese material está ahí, que todavía tenemos que dar el paso de traducción, pero es muy interesante quien quisiera avanzar por ese tema. Un abrazo. Muchas gracias, Rogelio. Sí, lo comparto también en el chat de Telegram, comparto también los vídeos de esa experiencia de tener a algunas de las lideresas que ha destacado Ilsa en la comunicación del cambio climático de los pueblos indígenas y, bueno, y investigadoras, pesquisadoras del cambio climático, de las mudanzas climáticas en Brasil. Bueno, en Latinoamérica, porque también estuvo Dolores Armenteros, ¿no? que es una referencia también, y creo que esos vídeos, bueno, están ahí, los tenéis a disposición, los comparto en el grupo de Telegram para que los podáis ver quien le interese y sin problema. Bueno, pues si no hay más preguntas, es momento de poner las botas y iros de excursión. Agradezco muchísimo, Caro, Eloísa y Ilsa, haber compartido este ratito con vosotras. Y seguro que nos encontramos en breve en otros espacios. Mil gracias. Obrigado. Así sea, gracias a ustedes. Muchas gracias.